Olha no seu, se vai aparecer no seu celular. Rodrigo, tudo ok. Olá, meu querido professor, tudo bem? Boa noite, Rodrigo e demais amigos que Na nos paz, ouvem. tranquilidade, como está enfrentando o período de quarentena? Refletindo de novo a respeito desses temas que eu venho estudando há muitos anos, que são os temas da morte, da finitude. Nada mais atual, né, professor? Eu acho que a gente está caminhando efetivamente para a morte, né? A vida autêntica, de acordo com a filosofia, né? E cada vez mais, esse que é, sem dúvida nenhuma, o maior medo do ser humano, ele está batendo na nossa porta. Quem sabe a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma nova forma de pensar a própria morte, né? Agora, interessante Professor, que os antigos não tinham medo da morte. Eu vou até comentar aqui. Não era é dessa isso, forma. é isso que eu queria saber. Hum. Passa uma pautinha para a gente, só para a gente poder ter uma noção mais ou menos do que o senhor vai falar. Eu pensei em falar o seguinte, fazer uma breve apresentação pessoal desse trabalho que eu venho fazendo e trabalhar a questão da morte em alguns momentos, assim, de uma maneira tipológica, né, alguns conceitos genéricos a respeito de como a humanidade pensou a morte em alguns momentos da história. Então, de que maneira se pensou a morte naquele período em que a filosofia chama de mito, né, que é um período pré-lógico, pré-razão. Quando é que a filosofia ou a humanidade começa a pensar a morte a partir do conceito de alma, né, da ideia de alma, que é uma ideia que pode parecer até curioso isso, mas os antigos eles não pensavam a alma como nós pensamos, e essa concepção de alma ela vai ser desenvolvida na filosofia grega, ela vai partir depois para o campo do pensamento cristão, vai ser assimilada pelo cristianismo, e aí nós podemos pensar, por exemplo, como se dava a morte no mundo medieval, há uma certa concepção de como a morte deveria ser vivida no mundo medieval. E aí poderemos deixar para um outro dia a questão da morte medicalizada, que é o grande problema da morte do mundo moderno a partir do século XVI, XVII, que também nasce com uma certa concepção filosófica, que nós devemos principalmente a Descartes. Descartes é aquele que separa de uma maneira clara o campo da medicina e da teologia, dando possibilidade a que a gente pense a morte como alguma coisa biológica, que não é aquilo que orientava a reflexão dos pensadores antigos e mesmo do homem do mundo antigo. Então pensei em fazer dessa forma. Ok, professor. Bom, eu acho que eu já fiz até essa publicação, né, para todas as pessoas que me conhecem o senhor, né? O seu currículo é mais do que conhecido e invejado, né? Eu quero chegar lá. Eu conheci o senhor já deve ter aí uns 5 anos, mais ou menos, uns 4 ou 5 anos, ou um pouco mais. Foi quando eu ingressei na faculdade de filosofia e lá eu tive inicialmente Weber e depois Isso aí eu mesmo. comecei a fazer todas as outras, né? Filosofia da ciência, cosmologia. Inclusive o senhor tem um canal aqui no Facebook de cosmologia e de filosofia da morte, né? Exatamente. Ok. Então vamos começar, professor? Vamos. Traga todo o seu conhecimento, vamos discutir, vamos pensar sobre a morte. Eu queria falar alguma coisa primeiro a respeito da minha formação, né? Eu sou produto da UFJF, eu fiz o curso de Ciências Sociais, eu fiz o curso de Filosofia, eu fui professor do Departamento de Ciências Sociais
durante 15 anos, a partir de 1987. Depois eu me transferi para o departamento de filosofia, fui professor de diversas disciplinas, principalmente história da filosofia e aquelas disciplinas ligadas ao campo mais próximo da ciência, por exemplo. Hoje eu sou professor de cosmologia, fui professor de uma disciplina que era uma reflexão filosófica sobre a biologia, sobre o darwinismo. Fui professor de uma disciplina chamada Filosofia da Saúde, que é uma reflexão filosófica a respeito da saúde, da medicina, do que significa adoecer. E há uns 10, 15 anos eu venho fazendo essa reflexão a respeito da morte. Isso começou com colegas lá do hospital universitário, depois com amigos lá da faculdade de medicina. Criei no departamento de filosofia uma disciplina opcional a respeito desse tema, que se chama Reflexões Filosóficas a respeito da morte. Inclusive existe uma página no Facebook, onde eu vou colocando lá, por exemplo, alguns textos e matérias e temas que eu encontro a respeito dessa discussão. Já fiz, inclusive, esse tema em forma de curso de extensão, fiz uma tentativa de fazer um curso online, e uma vez, até muito curiosamente, pensei em fazer um curso de especialização sobre a morte. Isso deu bastante notícia, isso saiu, inclusive, na Folha de São Paulo. Eu fui na mesa de debates da televisão para falar a respeito disso, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Não apareceu nenhuma pessoa para fazer o curso. E aí um colega meu, um amigo meu, colega do departamento, disse o seguinte: é porque o título está errado, tinha que ser assim, reflexões a respeito da morte dos outros, que aí poderia ter pessoas interessadas. E aí, pensando a respeito disso, eu fui vendo que o conceito do que se chama morte, o entendimento da morte, vem mudando no decorrer da história. E eu até começaria dizendo o seguinte: naquele momento em que a humanidade ainda não desenvolve a racionalidade, o que nós chamamos de uma consciência da individualidade, da subjetividade, por mais curioso que possa parecer, a morte ela não tem um significado biológico. Tanto é fato que pessoas que nós consideramos mortas, em determinadas sociedades, elas eram tidas como vivas, por exemplo. Seria possível uma pessoa que já morreu ter filhos. No judaísmo antigo, se alguém morria e não deixava descendentes, a sua viúva se casaria com seu irmão e os filhos que viessem dessa união eram do falecido. E, da mesma maneira, também era possível que pessoas vivas fossem consideradas mortas, por exemplo, pessoas que eram portadoras de lepra, elas passavam por uma cerimônia religiosa em que elas eram consideradas mortas. Por isso, o conceito de morte no mundo antigo se refere não a uma, digamos assim, falência orgânica, o momento em que o corpo não funciona mais, o momento em que não há mais recursos médicos, como hoje nós pensamos. A morte antiga significava o desligamento das funções que a pessoa tinha na sociedade. Na Índia, por exemplo, os homens das castas superiores, os brahmanes, eles chegavam a um determinado momento da vida, eles abandonavam a sua família, os seus bens, abandonavam o seu nome, esse período se chama Vanaprastha, e eles passavam a ser considerados mortos, embora eles continuassem lá vivendo muito tempo, perambulando, e se tornava o chamado sannyasi, um penitente, aquele que está à procura do divino, do absoluto, mas ele, do ponto de vista jurídico, social, ele é um morto, ele não existe mais, ele não tem nome, ele não tem bens, etc. Então, a partir de todas essas reflexões e dessas leituras, e eu até aproveito para dizer o seguinte: se alguém que nos ouve tiver interesse, pode depois se comunicar que eu posso indicar essa bibliografia, uma bibliografia que eu venho reunindo há algum tempo, aonde se trata desse tema. Bom, o fato é que nas culturas antigas, como não existe uma consciência desenvolvida, uma racionalidade, e o que eu vou dizer aí vai parecer paradoxal,
não há noção do corpo. Nada é mais absoluto e evidente para nós que a noção do corpo, né? Nós começamos a partir do nosso corpo. Agora, no mundo antigo, o corpo não é uma realidade. O corpo, ele se difunde, ele se dissolve no mundo da natureza. Né? Mesmo as relações familiares, né, elas não são pensadas dessa maneira. Até os antepassados, os mortos, também faziam parte da família. Continuavam participando da vida familiar, eles precisavam ser honrados, ser objeto de um culto. Então, essa noção de que o corpo, a corporalidade, depende de uma consciência, né, de uma racionalidade e de uma certa subjetividade, é uma das noções mais interessantes que eu descobri. Né? Há culturas, por exemplo, né, em que há uma questão muito exótica. As mulheres, depois que não podem mais procriar, passam a ser consideradas mortas. Né? E aí a sociedade até destina a ela funções, como, por exemplo, feiticeiras, né? Vão preparar os adolescentes para a vida adulta. Um campo muito interessante para se discutir isso é aquele dos rituais funerários. Uhum. Eu fiz uma pesquisa longa sobre rituais funerários. Há sociedades em que os mortos, por exemplo, todo ano são desenterrados, eles são trazidos para dentro de casa, passam lá alguns dias com a família, e lá eles recebem tratamentos, alimentos, etc., e depois eles são enterrados outra vez. Há sociedades, né, em que se imagina, por exemplo, que você deve cultuar o seu morto, dando a ele o lugar mais íntimo, mais afetivo, mais próximo que é possível, né? Ou seja, devorá-lo. Né? Mas não por questão nutritiva, porque falta alimento, não. É porque você vai pegar uma pessoa que você amou e colocar na terra, então você engole aquela pessoa e essa pessoa vai passar a viver dentro de você. Uma cultura, uma característica muito curiosa. Né? Quando eu fui seu aluno, uma das aulas que mais me marcaram, na medida da correria, né, porque eu saía da faculdade, que eu dava aula, ia para a aula de filosofia da morte e tal, eu lembro que você passou um vídeo, fora esse, né, você passou vários vídeos, mas um foi que me marcou. Me parece que é no Tibete, alguma coisa exatamente, assim, na Ásia. Exatamente. Em que... Mas é chocante, tá no YouTube, as pessoas conseguem ter acesso a isso. E que as pessoas que morriam, elas eram julgadas aos abutres e era cortada mesmo e tal. Aquilo me marcou. Eu queria só fazer um comentário com relação a essa fala inicial que o senhor trouxe, e até para poder conjugar um pouco a minha profissão ainda hoje, né, não sou filósofo, e embora eu fale, professor, que quando eu formar em filosofia não vou ser filósofo, tem aquela disputa, né, mas eu vou ser um sofista, eu não tenho vergonha de falar, eu sou sofista, mas a parte boa da sofística, né, e é a parte que eu mais estudo, que eu mais gosto. Aqui no direito, tem tudo a ver com isso que o senhor está falando. Aqui no direito existe um caso famoso que ocorreu na Nigéria. Eu não vou lembrar todos os detalhes, mas me lembra basicamente, porque eu trabalhava esse caso com os meus alunos, que era um caso de uma nigeriana chamada Safia, que ela casou muito cedo, mais ou menos com 13 anos, ela ficou viúva muito cedo, depois ela se apaixona por um outro rapaz, ela tem alguns encontros amorosos, esse rapaz, ele não a reconhece, não reconhece que o filho era dele, que ela engravidou, e aí lá na Nigéria, a lei religiosa, né, obviamente que era uma lei draconiana, né, condenava ela, porque ela era uma grávida sem marido, então aquilo significava adultério para eles, então ela foi condenada à morte por apedrejamento. E olha que coisa interessante, professor, que tem tudo a ver com o que o senhor está falando, que lá, e ela já tinha sido condenada em todas as instâncias, e ela seria, de fato, apedrejada, e aí o advogado ele teve uma sacada fora do normal. Ele pegou o Alcorão, porque eles são extremamente religiosos, e ela ia morrer justamente por causa disso, e lá ele descobriu que no Alcorão a mulher ela poderia se engravidar
Agora eu não lembro, salvo engano, são 3 anos depois da morte do marido. Ou seja, então, de fato, ela foi absolvida porque eles entenderam que, por mais que o marido tivesse morrido, aquele filho, que ainda estava naquele período, pela lei sagrada, era filho do falecido. Então, assim, o morto morreu, mas ele não morreu de fato, né? Eu só queria fazer Isso não é uma raridade, porque no mundo antigo, a concepção que se tinha de família é uma concepção que transcende, inclusive, a morte, porque você nasce numa determinada família, você se vincula de uma vez por todas, inevitavelmente, indelevelmente, aos seus antepassados. A religião do mundo antigo, e há muitos livros e estudos que tratam disso, ela se resume ao termo culto dos antepassados. Então, os antepassados eram os deuses familiares. E até, né, um aspecto aí muito interessante, por exemplo, o direito, a noção de propriedade no mundo antigo, ela também envolvia os antepassados. Para você vender um terreno que fazia parte da sua família, seria como você transferir os seus antepassados para uma outra família, o que seria completamente absurdo. Outro fato muito curioso, os escravos da família também faziam parte da família. Ou seja, a família não era algo biológico, né? Ninguém faria teste de DNA para saber se faz parte ou não da família. Isso era um fato tão interessante que quando nós vemos aqui nos filmes românticos antigos, em que depois que se casavam, o marido e a mulher iam para a casa do marido e o marido entrava com a mulher no colo, né? Uma cena muito comum em filmes antigos. O que significa aquilo? Significa o seguinte, a mulher ela está abandonando o culto familiar do seu pai e passando para o culto familiar do marido. E isso poderia causar um grande transtorno. Seus antepassados poderiam ficar muito revoltados e aborrecidos e não aceitar aquela situação. Então é como se ela simulasse um rapto. É como se ela aderisse ao culto do marido por coação, e não simplesmente por uma decisão. Então, esse fato mostra que o que se entendia por morte no mundo antigo era bastante diferente. A ideia de que os mortos, eles continuam, inclusive, participando da vida das pessoas, eles precisam de culto, eles precisam de alimento. Nas religiões afro-brasileiras, você pode, inclusive, se comunicar com seus antepassados, eles vão vir dar conselhos, conselhos que vão, inclusive, tratar da sua vida econômica, conjugal, afetiva, sexual, econômica, ou seja, o antepassado ele continua interessado nas mesmas coisas que ele fazia nesse mundo, né? Ele não está vivendo agora numa região celeste, espiritual, não. Ele continua participando das questões, dos problemas e das angústias desse mundo. Então, essa concepção ela nos mostra que o que se entendia por morte na sociedade antiga é bastante diferente do que nós pensamos hoje a respeito da morte, né? Hoje a morte, para nós, se define biologicamente. E depois eu diria medicamente e, avançando mais um pouco, tecnologicamente, porque hoje o médico ele também não pode declarar que uma pessoa morreu simplesmente com um exame rápido, né? Talvez ele precise de aparelhos para detectar ondas cerebrais, se essas ondas ainda existem ou não. Esse exame costuma ter que ser feito 2 vezes, né? Você que é da área criminal, você deve saber disso muito melhor do que eu, né? Há todo um aparato tecnológico para definir se uma pessoa está morta ou não. E antigamente se imaginava, por exemplo, se o coração bate, a pessoa não morreu. E hoje nós sabemos que isso não é mais aceito, né? É possível inclusive, que o coração aqui no Brasil, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele decidiu que a partir da morte cerebral é que se dá o término da vida. Inclusive, professor, olha que existe uma discussão interessante, inclusive no direito, com relação a isso, porque a morte a gente já sabe quando que se dá, com a morte cerebral. E agora, e a vida? Quando que se começa, né? Então você vai ter uma antinomia, seria um problema inverso. Seria um problema inverso. Seria com a fecundação, seria com a anidação, seria no 3º mês de gravidez. O Supremo agora parece que vai direcionar mais ou menos para esse sentido. Seria
com o início do trabalho de parto, com a dilatação do colo do útero, ou com o nascimento, de fato, da criança, né? Então, tem essas repercussões, sim. Olhando esse mesmo problema que você coloca, né, na perspectiva da questão da morte, o que era estar vivo? Né? Estar vivo é ter possibilidade de viver, de existir, de se mover, de decidir, de pensar, ou ter simplesmente batimentos cerebrais ou batimentos cardíacos ou ondas cerebrais? Seria uma discussão filosófica muito interessante. A própria filosofia da mente acho que fala isso, né? Você é o que é ou não é? Tem umas discussões meio malucas com relação a isso. Um dos temas que eu discuto eu fiz uma espécie de um livro a respeito da morte, né, que vai ser uma espécie de manual da morte, né, com as reflexões filosóficas e determinadas práticas que muitas sociedades inventaram para facilitar a morte da pessoa, né? Então seria o que se chama de ars moriendi, né, arte de morrer. E uma das discussões que se faz hoje é o chamado suicídio assistido. Por que uma pessoa não teria direito de interromper a sua vida se ela acha que a sua vida não vale mais a pena? Né? Há países que aceitam essa tese. Né? Sim, Suíça, por exemplo. A Suíça tem estados americanos aceitam isso, e né, há pessoas até que vão para lá. Existe todo um aparato jurídico, médico, etc., né, mas alguns até colocam que a discussão deveria se dar no seguinte nível, né? Por que eu não posso interromper a minha vida? Né? Se toda a filosofia moderna e contemporânea coloca o homem como sujeito, né, por que eu vou esperar que Deus decida, que a natureza decida, ou que o acaso decida, se eu devo continuar vivendo ou não? Né? É só uma provocação filosófica. Né? Mas, sim, voltando ao que eu comentava aqui do período do momento em que o homem não tem o desenvolvimento da razão, apesar disso, nós vemos que já o homem de Neandertal, há 40 mil anos atrás, ele enterrava os seus mortos e prestava aos seus mortos um certo culto. Ele colocava, por exemplo, flores, ele pintava os ossos de ocre, né, que é um tom vermelho, ele deixava alimentos, e uma das razões universais para isso é a ideia de que os mortos podem querer voltar e ocupar o seu lugar. Essa é uma ideia extremamente interessante, comum. Existem culturas em que os mortos, por exemplo, quando são enterrados, eles são enterrados com as pernas quebradas, com os braços quebrados, eles são amarrados para não poder voltar. Aqui na nossa tradição brasileira, existem até costumes folclóricos, por exemplo, você vai levar o morto para o cemitério, você deve dar várias voltas para que ele fique perdido e não consiga depois voltar para casa. Sério? A ideia esse não é coisa de mineiro, não. Isso não é coisa de mineiro, não. Você deve, por exemplo, levar a pessoa pela janela, você deve tirar primeiro os pés. Tem várias, tem culturas, né, em que os viúvos, eles andam com porrete para o caso das almas das viúvas aparecerem, então elas precisam ser afugentadas. Né? Agora, o que isso nos revela? O fato de que, em determinadas sociedades, a pessoa ela é simplesmente uma peça, um elemento, uma engrenagem na ordem social. Então, a falta daquela pessoa que morre provoca um caos, provoca uma desordem. Né? E aí, por isso, é que eu disse no início que, no mundo antigo, havia o medo dos mortos e não o medo da morte. Né? E nós hoje estamos numa posição exatamente contrária. Né? Acho que ninguém mais à noite, né, quando eu era criança, né, se imaginava, por exemplo, que à meia-noite as almas sairiam, né, os vampiros, né, todas as assombrações, elas esperavam a meia-noite. Né? Hoje, à meia-noite, está cedo, é a hora que a maioria das pessoas sai. Né? Ou seja, não existe mais o medo dos mortos. O medo dos mortos desapareceu. Foi substituído pelo medo da morte. Né? Um medo tão pronunciado que a morte não pode ser falada. Né? A morte ela se tornou um assunto pornográfico. Se antigamente não se podia falar de sexo, hoje não se pode falar da morte. A morte se tornou um tabu, né? Algo que você não fala, que você esconde.
que você evita com aumentar, etc., né? Talvez a situação aí da pandemia obrigue as pessoas a repensar tudo isso. Sim. O fato de que, nas culturas antigas, a morte era algo bastante presente. As pessoas morriam muito mais jovens, a maioria das crianças morria, as pessoas tinham contato com a morte de animais, a frequentação de cemitérios, por exemplo, na Idade Média, né, um fato também muito curioso, as festas, as comemorações, diversos eventos se davam no cemitério. As pessoas frequentavam o cemitério como quem frequenta um parque público, sendo que os túmulos, eles eram túmulos que ficavam abertos, isso colocando todo mundo dentro, quando enchia, tampava, aí começava outro, ou seja, quem iria no cemitério naquele período ia enxergar lá ossos saindo de túmulos e crânios, talvez até animais lá passeando, e isso não causava problema nenhum, era bastante aceitável, né? Da mesma maneira que você lembrava aí o funeral celestial, né, o enterro tibetano, que é uma forma de concepção muito interessante, devolver o corpo para a natureza, né? Por isso, né, se alguém depois quiser procurar isso aí na internet, vocês vão ver que é um tipo de prática em que o corpo é desmembrado e os urubus, né, os abutres tibetanos, eles já ficam esperando aquele momento. E aquilo é considerado bastante ecológico, né? Hoje há essa preocupação, por exemplo, do enterro ecológico, você ser enterrado dentro de uma cápsula, existe já até a compostagem humana, né? Você vai se transformar em humus. Os tibetanos já fazem isso. É claro que é um outro problema típico da cultura tibetana. Como é que você vai enterrar uma pessoa a 4.000 metros, 5.000 metros de altura? Lá não tem madeira para se fazer... no solo congelado, não existe madeira para fazer caixão, mas também há uma explicação filosófica, que é o fato de que o nosso corpo veio da natureza, então deve voltar para a natureza. Essa ideia que nós temos, né, de colocar o corpo dentro de um caixão, o caixão dentro de um lugar cimentado, é como se nós fôssemos preservar alguma coisa, né? O tibetano, na sua prática, né, e outras culturas também fazem isso, devolvem para a natureza. Fazem com que os elementos do corpo, né, inclusive os primeiros filósofos pré-socráticos, vão pensar a morte dessa maneira. A morte é a dissolução de elementos que já estiveram dissolvidos, se uniram no seu corpo e agora voltam para a natureza. E se nós pensarmos que o corpo ele está num processo permanente de troca com a natureza, né? A cada momento coisas passam a fazer parte do meu corpo e deixam de fazer parte do meu corpo, né? Qual seria a duração da vida, né? Perguntaram isso a Buda e ele falou assim, é uma respiração. Porque a cada respiração, algo morre, algo nasce outra vez. Então, nas culturas antigas, não existe a ideia de uma alma, como nós pensamos hoje, né? Uma alma individual, uma alma que é responsável por si mesma, uma alma que responde pelos seus atos, uma alma eterna, nada disso. Você que também é da área da filosofia, deve se lembrar lá daquele momento em que os gregos criam a polis, que é o momento em que você tem uma concepção inclusive jurídica, da responsabilidade individual. Nos tempos homéricos, por exemplo, a culpa era coletiva. Se você cometesse um determinado ato, você desonrava sua família, inclusive os seus descendentes já nasciam maculados por aquela impureza, né? Aliás, esse é o grande tema da tragédia grega, é exatamente esse. O fato de que você, né, por exemplo, como Édipo e como outros personagens, você tinha que arcar com determinados atos que os seus antepassados cometeram e que são transmitidos para você, né? Então, a culpa e o mérito, eles não tinham nada a ver com o indivíduo, né? A concepção de uma alma individual, de uma alma pessoal, né, que vai continuar existindo, né, que talvez até exista antes desse nascimento, ela começa a se formar do nosso ponto de vista da cultura ocidental, no Egito. Os egípcios foram os primeiros que pensaram isso.
né? Tanto é que nós temos os famosos túmulos, né, dos faraós. A princípio se pensava que só os faraós tinham alma, depois os amigos do faraó, os parentes do faraó, os filhos do faraó também tinham alma, né? E vocês vejam que essa ideia é uma ideia que volta e meia volta na nossa história. E com o tempo, a ideia de alma foi se democratizando, né? E aí todo mundo, até a pessoa mais humilde, também tinha sua alma. E aí ela tinha que ter o seu túmulo, né? Para que a sua alma pudesse ter aonde habitar. Há toda uma mitologia no Egito, né? O livro dos mortos do Egito, que fala, por exemplo, do julgamento que a alma sofre, de um julgamento que era pessoal, ela era colocada numa balança, né? De um lado se colocaria a justiça, de outro lado se colocariam os seus delitos, os seus pecados. Então, essa concepção de uma alma individual, ela vem para nós aqui na cultura ocidental a partir de Pitágoras. E todas as pessoas que estudam a filosofia vão se lembrar que Pitágoras, né, embora seja um filósofo extremamente influente, né, nós somos todos pitagóricos no mundo ocidental. A ciência, ela é um produto direto da concepção pitagórica, de que o mundo é governado pelos números, pela matemática, né? É possível pensar toda a cosmologia moderna numa perspectiva pitagórica da matemática, mas Pitágoras também trouxe uma outra contribuição, a ideia dessa alma, né? Agora, Pitágoras viajou, Pitágoras esteve no Egito. De lá ele traz, inclusive, o seu teorema de Pitágoras, que os egípcios já conheciam. Os egípcios, eles simplesmente não tinham formalizado. Mas, né, como eles construíram pirâmides, né, eles já sabiam que aquelas relações, né, entre os lados do triângulo se colocariam daquela maneira que depois o Pitágoras formaliza na cultura grega. Então, o pensamento pitagórico, a ideia de uma alma que o Pitágoras difunde, né, e a seita pitagórica, ela era uma seita chamada de mistério, né? O que é o mistério na cultura grega? Etimologicamente, mistério quer dizer aquilo que não se pode falar, né? E aí essa expressão vai ter dois sentidos, né? Primeiro, não se pode falar porque é segredo. E segundo, não se pode falar porque é uma experiência indizível. Supõe-se que os pitagóricos, nos seus cultos, eles fizessem uso de algum tipo de substância que provocaria a separação entre a alma e o corpo. E essa separação, que não era uma separação definitiva, era uma separação temporária, servia para que o iniciando percebesse que ele tem uma vida eterna, que ele não vai desaparecer com a morte do corpo. E aí, né, os estudiosos da filosofia grega vão mostrar, né, que para essa mesma concepção vão confluir, por exemplo, os cultos pitagóricos, o chamado orfismo, que era também uma seita de mistérios, né, que é muito semelhante à experiência pitagórica, os cultos dionisíacos, né, que também provocavam o chamado êxtase, né? O que era o êxtase? Era você sair de si mesmo, né? A própria palavra indica, né? Ou seja, vários métodos para que a separação entre a alma e o corpo se fizesse, ou de uma maneira reflexiva, serena, numa espécie de yoga, né, que era o processo pitagórico, ou num processo frenético e agitado, né, que era o caminho dionisíaco, que seria através da dança, através da bebida, né, que é o que muitas religiões hoje continuam fazendo, né? E não apenas no mundo ocidental, né, na África, os sufistas, por exemplo, né, eles obtêm essa experiência através da dança. Então, essa ideia de uma alma imortal, substancial, que vai existir para sempre, que é responsável pelo seu destino, e um outro aspecto, que é cosmopolita. Essa alma, ela não está presa a uma família, a um território, a uma cidade, ao contrário da religião grega. Esses cultos também eram cultos chamados de mistérios, porque as religiões gregas, elas eram religiões cívicas, né? O que significa isso? Significa o seguinte: a religiosidade grega,
ela não se importava em saber, por exemplo, a respeito das suas boas intenções, da sua pureza interior, da sua subjetividade, nada disso interessava. O que interessava era que você, através da religião, fosse fiel aos deuses da cidade, né? Então, era uma mistura política e religiosa, né? Esses dois campos estavam misturados. Para você ser cidadão de uma determinada cidade, você tem que prestar culto aos deuses daquela cidade e, consequentemente, odiar os deuses de todas as outras cidades. Essa é, inclusive, uma das razões pela quais os gregos nunca conseguem produzir uma unidade política, é o fato de que cada um é fiel ao seu Deus, né? Ao seu patriarca, né? O cristianismo, ele assimila essa prática, né? O patrono, né? Toda cidade tem o seu patrono. O patrono de Juiz de Fora é Santo Antônio. Agora, por quê? Santo Antônio nunca veio aqui, né? Existiu numa época em que Juiz de Fora nem sonhava em aparecer no mundo, né? Mas isso é uma herança do mundo antigo. Cada cidade tinha o seu Deus. Então, a religião de mistério, ela ensinava uma outra coisa. E isso vai ser muito interessante para a filosofia, porque a filosofia, ela nasce com a seguinte concepção. Em primeiro lugar, a filosofia antiga, ela não era, ao contrário da filosofia contemporânea, acadêmica, ela não era voltada, por exemplo, para você produzir um excelente currículo, escrever artigos, né, que quase ninguém lê e pouca gente entende, falar de determinadas interpretações originais de um filósofo, se dedicar a ler textos, né, daquele mesmo filósofo e descobrir ali nas entrelinhas novas leituras, né, fazer uma espécie de uma hermenêutica daqueles filósofos. Não era nada disso. A filosofia antiga era uma maneira de viver. E, por ser uma maneira de viver, ela pretendia produzir 3 resultados, né? Primeiro, a consciência da finitude, né? É claro que era a finitude levando em conta que existe a alma. Mas, dizendo isso em outras palavras, né, e isso foi dito lá por Platão, filosofar é aprender a morrer. Agora, o que significava aprender a morrer? É aprender a viver de uma tal maneira que você já na vida adquiria, né, primeiro, uma lucidez, né, você falou aí no início da nossa conversa sobre a vida autêntica, isso aparece já na filosofia antiga, só que num sentido muito diferente. Na filosofia antiga, a vida autêntica não é você viver de acordo com a sua subjetividade, com o seu desejo interior, com a sua vontade íntima, não era isso. Era simplesmente viver de acordo com a ordem da natureza, né? Natureza aqui tem um sentido quase que ecológico, porque significaria dizer que há uma harmonia na natureza, e faz parte dessa harmonia o seu desaparecimento físico. Todos nós, né, estamos mergulhados nesse ciclo. Ainda que a alma continue existindo, né, como pensava Sócrates, Platão, e vão pensar depois outros filósofos, o corpo, todas as questões relativas a ele são transitórias. Então a filosofia te traria, primeiro, essa concepção, essa lucidez em relação à finitude, né? E aí você, por causa disso, seria alguém que vive de uma maneira autêntica, né, para usar uma expressão heideggeriana, né? Eu me lembro aqui, quando você falou dos sofistas, né, eu me lembraria aqui, por exemplo, de Diógenes. Porque, ao contrário do que muitas vezes se pensa, né, os sofistas, eles tinham uma consciência muito aguda da historicidade humana, da relatividade, do fluxo do tempo, né? Eles eram discípulos de Heráclito. E Diógenes, quando foi visitado pelo rei Alexandre, né, e o rei Alexandre diz assim, olha, você pode pedir o que você quiser. E aí o Diógenes diz assim, olha, eu quero que você saia da frente, porque eu estou tomando sol e você está atrapalhando, né? Não me tire aquilo que você não pode me dar, né? Exatamente. Só de informação para quem está assistindo, Diógenes ele vivia num barril, né, professor? E andava pelado. Um determinado dia ele falou, olha, eu vou me masturbar em praça pública aqui, porque é um desejo que eu quero. Os cínicos, né? A palavra cínico vem de cachorro, né?
Não é à toa que existe uma relação tão próxima dos filósofos com os cachorros, né? O cachorro é o animal típico do filósofo. E isso desde a antiguidade, porque os inimigos dos filósofos, dos cínicos, né, diziam que eles tinham uma vida de cachorro. Mas o que o Diógenes queria mostrar é que nada disso era necessário. Nada da pompa, da riqueza, de que a filosofia te leva a uma vida minimalista. E aí eu chego a um terceiro ponto dessa perspectiva que a filosofia produz, que é a visão cosmopolita. É a ideia de que o filósofo ele não é alguém aferrado a um país, a uma ideologia específica, é alguém que enxerga a condição humana numa perspectiva universal, né? E, consequentemente, alguém que vai se abrir a dialogar com qualquer ser humano, porque qualquer ser humano, independente de quem seja, de onde viva e de que condições tenha, ele traz essa mesma natureza. Alguma coisa aconteceu. Vamos esperar um pouquinho, porque ele caiu aqui. Deve ter sido a internet. Deixa eu tentar chamá-lo. Justamente no momento estava ficando mais interessante, né? Eu espero, pessoal, que vocês não saiam da live. Vamos esperar um pouquinho. Eu queria agradecer aqui a todos. Acho que ele pediu de novo. Deixa eu ver. Ao Robson aí mandando saudades. Professor, caiu a internet, né? Só a título de informação, eu estava interagindo com o pessoal, claro que a gente chegou a picos aqui de 36, 37, e quando o senhor caiu, foi para 30. O pessoal não gostou muito da minha cara sozinho, não. Não foi a morte. Né? Ainda não foi a morte. Aqui, só para que o senhor saiba, o Robson mandou uma mensagem, Robson Paiva, advogado, hoje ele é psicólogo, um excelente psicólogo, saudades do Camerindo e das ciências sociais. Aí tem o Wendel aqui, comentando alguma brecha, a Adriana Passini, falando com relação ao nosso trabalho aqui, a Marina Tavares, Paloma Rezende, o Jefferson, professor, acho que ele está até na Federal, né? O professor nossos Jefferson. Amigos. A sua esposa, Claudete. Amigos. A Cristina Santiago, o Wendel, a Adriana, falou que em Portugal agora me parece que foi aprovado em fevereiro de 2020 a eutanásia. Sim. Tem a Lidiane. Mais é o suicídio assistido. Mais o suicídio assistido, né? A Ana, porque existe uma diferença. Se quiser, depois eu até explico. A Ana Maria. É um tema que a gente pode tratar depois. Então vamos voltar até para não. Vamos. Para que não nos percamos. Bom, então aquela concepção de alma, ela vai ser desenvolvida pela filosofia, né? Os filósofos vão construir essa concepção, e essa concepção ela vai ser aceita pelo cristianismo. Porque o cristianismo ele nasce de uma mistura da tradição jurídica, né, da situação institucional romana e da filosofia grega, pelo menos o cristianismo ocidental. Né? Parece que o cristianismo ortodoxo oriental não tem a mediação filosófica grega, mas o cristianismo ocidental ele é construído primeiro a partir de Platão e depois se baseia em Aristóteles. Então, essa noção de alma, que vem através de Pitágoras, passa por Platão, vai ser também pensada pelo Aristóteles, né? Ela entra no contexto cristão, né? E aí, né, para nós encerrarmos essa parte de hoje, nós chegamos na morte medieval, que é uma maneira bastante curiosa, bastante interessante, né, que eu acho muito válido refletir a respeito da morte na Idade Média, porque, né, em primeiro lugar, ela tem quase todos os seus aspectos opostos à morte moderna, né? Por exemplo, a morte medieval é uma morte comunitária. Todas as pessoas participavam da morte, né? Não havia morte medicalizada privada. A morte era um evento público. Quem passasse na hora podia assistir. Passantes, crianças, né? Que é uma outra coisa também que hoje muitas vezes as pessoas acham assim, ela ainda é muito criança, ela não pode ter contato com isso, né? Embora possa ter contato com uma série de outras desgraças maiores,
Mas no mundo medieval era possível, né? Um outro aspecto muito interessante do mundo medieval, né, que os textos, as histórias nos contam. As pessoas elas eram avisadas de alguma maneira que elas iam morrer, ou por sinais da natureza, ou através de sonhos, ou porque antepassados apareciam para avisar, ou porque determinados animais. Então havia todo um conjunto de formas de se informar a pessoa, né? E esse aviso era exatamente para que ela se preparasse, né? O morto medieval, né, o homem que morre na Idade Média, ele, pelo menos na condição ideal, ele deve ser o sujeito da morte, né? E o que significa isso? Ele deve organizar a sua morte, né? Ele tem que cumprir uma série de etapas, e para isso ele precisa estar lúcido e consciente, né? Uma questão também que nos permite fazer uma série de reflexões, né? Por quê? Porque nós vivemos no mundo da analgesia e da anestesia. E quando nós pensamos isso no campo da medicina, né, por exemplo, chamados cuidados paliativos, existe um texto muito interessante que é o Manual dos Direitos da Pessoa que está morrendo, né, uma espécie de Manual dos Direitos do Moribundo. E a pessoa ela pode escolher, por exemplo, não se submeter a determinados tratamentos que eliminem a consciência, que façam com que ela perca o controle da situação. A ideia dos cuidados paliativos é exatamente aliviar a dor e permitir com que a pessoa continue senhora daquela situação, né, apesar de todas as dificuldades, e que ela possa viver a sua morte de uma maneira consciente. Então, lá no mundo medieval, isso era algo muito importante, né? Ninguém pensaria, por exemplo, assim, olha, não, você toma esse remédio aqui que você vai sofrer menos, só que você vai perder a consciência. Isso seria impensável, né? Outra coisa que não se pensaria, faz esse tratamento aqui, você vai viver mais 1 mês, 2 meses, também não se pensaria. Por quê? Porque não cabe ao homem intervir nesse processo. Então, quando a pessoa ela era avisada ou informada da morte, iniciava-se uma etapa que se chama agonia, né? Agonia, etimologicamente, quer dizer luta, vem de agon, né? E aí o que a pessoa deveria fazer, né? E aqui nós já encontramos uma espécie de manual de bem morrer, né? A primeira coisa que a pessoa deveria fazer, destinar a quem serão conferidos os seus bens. Então, se ela tinha bens, ela tinha que entregar aquilo para filhos, para amigos, para serviçais, para empregados, para quem ela achasse merecedor. Então, né, ela se despojar dos seus bens, né? Depois se despojar de todos os títulos que ela pudesse ter. A seguir, ela deveria se reconciliar com todos os seus inimigos, pedir perdão àquelas pessoas que ela considerava que ela tivesse ofendido, ou seja, depois que ela resolveu os problemas materiais, né, digamos assim, econômicos, financeiros, etc., ela passa a cuidar da sua alma, né, da sua serenidade interior. E depois ela daria as instruções funerárias, né? Um dos capítulos do meu livro é exatamente a respeito disso. É um exercício que a gente faz lá na aula, né, que se você, né, esse dia, se você estava lá, né, talvez você tenha feito, que é como que eu quero que sejam os meus funerais. O que eu quero que seja feito com as minhas coisas, se eu desejo um rito religioso, se eu desejo música, quem eu desejo que seja convidado, né? Há vários livros hoje, né? Eu tenho aqui alguns aqui na minha prateleira, aqui na minha enciclopédia da morte, que tratam exatamente desse tema, né? Preparativos que você deve fazer, né? É importante fazer isso, né? Se nós vivemos num período em que as pessoas querem ser sujeito da história, sujeito da sexualidade, sujeito político, por que você vai ser objeto da morte? Por que você também não vai ser sujeito da sua morte? Organizar a sua morte. Uma outra etapa muito interessante, né, que os medievais faziam e que eu encontrei hoje com um nome muito peculiar, limpeza sueca da morte, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante, né? Uma prática dos países nórdicos, né? Existe um livro com esse nome, eu não sei se já se traduziu,
que é o seguinte: você chega aí mais ou menos a certa idade, né, que eu acho que você não chegou ainda, né, 50 anos, Não. você já pode começar a separar as coisas que você não vai usar mais, que você não quer mais, que você não precisa mais, e quanto mais o tempo avança, mais você deve ir se livrando de todas essas coisas, né? Coisas particulares, por exemplo, que você guarda, você pode combinar com a pessoa: olha, quando eu morrer, você pega essa caixa aqui e queima, né? E as outras coisas, você já pode ir se despindo delas, né? É a limpeza sueca da morte, uma ideia minimalista que os medievais faziam, né? Existe um texto que conta a história de um nobre que chamava Guilherme Marechal, era um cavaleiro nobre, né? E aí conta toda a história da morte dele, né? E eu me baseio muito nesse livro. Ele foi fazendo tudo isso, né? Inclusive com ritos, né? E uma outra coisa também muito interessante é que esses ritos, eles se prolongavam, a pessoa morria, mas o corpo tinha que passar em vários lugares. E outra prática também muito interessante, você tinha que deixar uma certa verba para você dar, por exemplo, banquetes para os pobres, você tinha que deixar roupa para os pobres, era uma espécie assim de precursor de uma política assistencial, de uma Bolsa Família, tanto que haviam pobres que viviam só de funerais, né? Eles viviam só, o fulano morreu, então eles iam para lá, e lá eles iam comer, eles iam se... Beber o defunto. Lá da isso. Bahia, né? Isso durava dias, por exemplo. Se você não fosse generoso, né? Isso, inclusive, era um problema, porque um dos sinais, ou uma das possibilidades de garantia da sua salvação era o fato de você ter sido generoso com os pobres, né? Os pobres vão rezar para você. Existe um filme, né, que vocês podem ver, se vocês quiserem, na internet, chama Thiti, Thi, é um filme indiano que mostra exatamente essa prática, né? Um sujeito que precisa fazer o funeral do seu avô. E aí ele vai num astrólogo, e o astrólogo diz a ele: ó, você tem que fazer um banquete para 500 pessoas e tem que ter carne, né? Coisa que é até curiosa, mas, segundo o astrólogo, né, precisava disso. É muito interessante, né? Como é que a dor também era vivida numa dimensão comunitária. Agora, quando nós estudamos a questão da morte no mundo medieval, que é muito estudada, porque foi o período em que o homem se preocupou mais com a morte também não era vista com sofrimento e com angústia, porque se imaginava que todos ficariam adormecidos até o juízo final. E a partir do momento em que você é cristão e batizado, dificilmente você não vai para o céu. A mudança da concepção da morte vai se dar só no fim da Idade Média. A ideia de um juízo final coletivo e no fim dos tempos vai começar a se transformar. Vai surgir uma outra ideia, né? E nós sabemos disso através da arte, das estátuas, das representações artísticas. Ao morrer, né, você vai ser imediatamente julgado. E isso criou, né, uma série de questões, por exemplo. Se as pessoas vão ser julgadas imediatamente, a maioria talvez não vá para o céu, né? Mas a maioria também não é tão ruim assim que não possa ser melhorada, né? Não seria justo também todo mundo ir para o inferno, a maioria ir para o inferno. Então surge um conceito novo, que é a ideia do purgatório. O purgatório, né, existem até autores que dizem assim: o início do mundo moderno é o purgatório. Por quê? Porque o purgatório, primeiro, coloca a questão muito no plano da consciência, né? No plano da subjetividade, né? Segundo, o luto nasce principalmente através do purgatório. Então, se você tem um parente que está lá no purgatório, você vai poder orar por ele, você vai poder se preocupar com ele, ou seja, todo o seu trabalho de luto vai ser vivido a partir da perspectiva do purgatório, né? Há vários livros aí muito interessantes sobre o purgatório, né? Existe todo um estudo, né? Pessoas especializadas em estudar o purgatório, e isso mostra que nós estamos vivendo um momento de modificação na concepção humana, né? As pessoas começam a querer ter o seu túmulo privado, a fazer o seu testamento privado, né? E como nós estamos aí quase completando 1 hora,
eu só queria comentar aqui, rapidamente, sobre algumas práticas que eram recomendadas na Idade Média para você ter uma boa morte, né? Isso está aqui, né, no meu livro, né? Por exemplo, toma todos os meses um dia para pensar mais seriamente na própria morte, né? Acho que hoje pensar uma vez por mês é pouco. Não, no quarentena é toda hora, né? Na hora que você vai na rua, você volta pensando na morte. Será que é hoje, né? Já estou contaminado? Aí outro conselho, ao se deitar, coloque-se na postura de um morto. Pensar todos os dias na morte é certa, é enganosa, é terrível, está perto. Ataque sua paixão fulminante. Faça cedo seu testamento. Devolva os bens mal adquiridos. Pague suas dívidas. Tá? Ou seja, eles não acreditam lá que você fica 5 anos sem pagar e o SPC vai te perdoar. Isso não vai acontecer, você deve pagar antes. Né? Traga uma certidão negativa, né? Tem que levar a certidão, cadastro positivo. Né? Os gregos morriam, tinham que botar uma moeda, 2 moedas nas mãos, né? Para pagar passagem. Para passar a passagem, você leva a certidão negativa, não estou devendo nada. Vale transporte. Olha as doenças como companheiras da morte, né? Um outro conselho aqui muito interessante: comer em cada refeição um pedaço de pão para alimentar os vermes que comerão o seu corpo. Então você lembra, assim, num pedacinho de pão, você pensa, esse pedacinho de pão é para os vermes, né? E o último, né? Além de então fazer... eu estou perdido, porque eu estou fazendo regime, rapaz, estou tentando emagrecer. O último é esse aqui. Luciano, onde você pegou essa... Onde você pegou isso, rapaz? Devem ter uma caveira para pensar, né? Ela já foi como eu serei como ela, né? Todas as pessoas devem ter. Essa era uma prática que os medievais recomendavam, tá? Eu tenho várias aqui, tá? Se alguém precisar de caveira, né? Tem um estoque em casa de vários tipos de caveira. Professor, essa vai virar meme, hein? Os seus alunos e os meus alunos vão publicar isso na internet. Eu levo essa caveira, eu costumo levar na aula para os alunos verem, é uma caveira de resina. Ah, tá. Claro que na Idade Média eles deviam ter de verdade, né? Porque eles teriam fácil acesso a caveiras. Mas foi um período assim, bastante interessante da história da humanidade, porque havia essa preocupação extrema, né? Vários livros que chamavam a arte de bem morrer. Eu acho que até aqui, né, nós podemos parar, né? Podemos deixar para conversar mais outro dia, né? Dar um tempo para as pessoas adquirirem a sua caveira, né? Quem não tem, pode comprar. Eu sou um que vou comprar, professor. Eu queria, então, já para a gente ir finalizando, você teria alguma indicação de algum livro específico, fora esse que você já fez, para quem tem interesse? Existe, por exemplo, existem várias obras do Philippe Herrier, né? História da Morte no Ocidente. Existe, né? Esse livro aqui, né, uma coleção, são 3 volumes. Arte de Morrer, Visão Plurais. Tá? É um livro produzido aqui no Brasil, né? São 3 volumes. Eu tenho aqui talvez uma centena de livros a respeito disso, né? Mas eu vou falar só desses, né? Eu acho que esses aqui dão uma visão mais geral a respeito dessa questão, né? E há livros sobre vários aspectos, por exemplo, um dos livros mais interessantes chama-se A Solidão dos Moribundos. E existe também uma filmografia, né? Eu recolhi aí uns 20 ou 30 filmes, além dos rituais funerários, né? Eu tenho uma biblioteca funerária aqui bastante grande, de vídeo, de filme, né? E aí, por isso, até eu preciso ainda viver pelo menos mais 50 anos para completar esse trabalho, né? Até eu achar o herdeiro, né? Tem que encontrar o herdeiro disso. Professor, vai achar um monte
gente aqui não sabe como que essa live tá bombando. A gente chegou a pico de 37, 38. No seu Instagram foi compartilhado, então tem várias pessoas comentando lá. A sua esposa pode olhar depois, provavelmente você vai responder. No meu também, só para que tenha uma ideia, 46 comentários, 11 compartilhamentos, 41 curtidas, ou seja, a gente está quase um youtuber da vida, um social influencer. Os antigos também diziam o seguinte: uma maneira de não morrer é você não ser esquecido, né? Então isso é uma certa imortalidade virtual, né? Já é um consolo. Algum filme específico gostaria de indicar? Não. Alguns filmes interessantes, por exemplo, um filme japonês muito belo, muito sensível, chamado A Partida. A Partida? A Partida, tá? Um filme argentino que mostra a situação de uma pessoa idosa, A Janela. Um filme que vocês encontram, né, que mostra a respeito da perspectiva do homem do período do mito, A Caverna dos Sonhos Esquecidos. Mas eu poderia pôr uma lista aqui depois, né? Eu poderia depois te mandar uma lista. Na próxima live, de repente a gente organiza isso direitinho. Eu queria agradecer do fundo do meu coração. Eu até fiz quando eu fiz a postagem avisando que a gente teria a filosofia da mente, eu falei que são pessoas que marcaram demais a minha vida, né? O professor Trogo, meu orientador, o professor Mário, você agora, a professora Nathalie, que está sendo a minha orientadora, né? Eu vou falar sobre os sofistas, por isso que eu te falei antes, né? Tô me embebedando, eu descobri um achado que não tem no Brasil, né? Que é a vida dos sofistas, do Filóstrato. Então, estou lendo aquilo e estou extremamente impressionado. Mas, vamos para a filosofia da mente. Eu queria fazer um pedido, então, para a gente complementar essa live. O querido professor Jefferson, né, meu amigo de docência, seu amigo agora na Federal, né, professor lá. A gente dividiu, né, a docência lá na instituição que eu trabalhava, e que ele trabalhava também. A gente ficava discutindo, então, só que eu ainda não sabia nada de filosofia, né? Hoje sei menos ainda, né? Agora tem um problema, que eu não sei filosofia e ainda desconfio de tudo, e esse é o problema. Mas ele falou aqui que deveria ser uma palestra, e eu concordo. Então eu gostaria de convidar o senhor semana que vem, de repente pode ser na sexta-feira, até para poder preparar o material e a gente preparar alguma coisa pro pessoal, de repente. O ideal seria sexta-feira meia-noite, né? Seria ideal sexta-feira meia-noite. Mas não é sexta-feira 13, então não tem risco. Né? O problema da sexta-feira, professor, é que depois das 8, 9 horas a gente concorre com as lives de sertanejo. Verdade. E o pessoal não está querendo saber muito sobre a morte, não. Elas são mais mortais do que essa conversa aqui. Pode ficar marcado, então, para sexta-feira, às 6 horas da tarde. Então, eu vou, na medida do possível, o senhor me manda alguma coisa, eu preparo um materialzinho e envio para o pessoal que tiver interesse. Põe aqui, tá bom? Põe um link aqui. No mais, muito obrigado e finaliza aí. Fico à disposição de alguém que queira perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar, posso compartilhar esse material que eu venho recolhendo. E agora, então, só para a gente finalizar mesmo, eu vou fazer um convite expresso para o cara não poder recusar. Vou convidar o professor Jefferson para na sexta-feira, se ele quiser, ele dividir aqui com a gente para poder, né, trazer ali algumas coisas. Porque ele acho que o material que ele trabalha, que ele estuda muito, é Schopenhauer, né? Então ele traz alguma coisa de Schopenhauer aí. Um filósofo muito otimista e alegre. Né? Então tá, professor, muito obrigado. Agradeço a todos que assistiram e a gente se vê. Tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui a live. Até logo, muito obrigado.